Amém? Boa tarde. Todo mundo bem? Todo mundo feliz? Alimentado? Muito bem. A gente vai começar a nossa tarde conversando sobre cura, ok? Mas só fica na igreja quem precisar de cura. Alguém aqui precisa de cura? Levante a mão. Só a mão, não precisa levantar o pé também não, só a mão mesmo. Muito bem, só que a cura que nós vamos conversar é a cura interior. E o que é a cura interior? A cura daquilo que está dentro de nós. A gente chama aquilo que está no nosso coração. Mas cá para nós, no coração, só tem veia e artéria e sangue, né? É aqui. A cura interior acontece na mente, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, no nosso consciente e no nosso inconsciente. A cura interior é aqui. Só que a gente sente, quando a gente está com algum problema, a gente sente um aperto no peito, né? Por isso a gente acha que é o coração que dói, que sofre. Enquanto, na verdade, ele está só mostrando um sintoma. A cura interior, ela acontece na mente. Porque é a mente quem coordena o corpo, não é isso? Então, todo o funcionamento do nosso corpo, ele é coordenado pela mente. E é aí, na mente, que existe a nossa cura. Que é aí onde Deus vai agir. Então, para a gente iniciar, quem trouxe a Bíblia, eu gostaria que abrisse em João, capítulo 21, versículo do 15 ao 19. João, capítulo 21, versículos do 15 ao 19. Amém? Misericórdia não, né, mãe? Pronto. Então, vamos lá. Profissão de amor de Pedro. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se. Porque lhe perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Por estas palavras, ele indicava o gênero da morte que havia de glorificar a Deus. Palavra da salvação. Eu acho que a Lucélia leu a passagem errada, que estava a falar de cura, e ela trouxe essa profissão aqui de amor de Pedro. Não entendi. O que é que isso tem a ver com cura? Então, vamos lá. Vocês lembram qual era o contexto disso aqui? O que é que tinha acontecido antes disso? Pedro tinha negado Jesus. Quantas vezes ele negou? 3 vezes. E Jesus perguntou para ele quantas vezes? 3 vezes. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus queria que ele tivesse certeza? Só por isso? Por quê?
o Senhor estava curando Pedro. Ele estava querendo exatamente proporcionar em Pedro uma cura daquela culpa por ter negado. Entende? Então, da mesma forma que ele negou, ele reconhece o amor 3 vezes. E o Senhor, lembra que a gente disse de manhã que Deus não desiste de nós? Deus não desiste. Você pode cair, mas se você levantar, Deus está ali. Né? Na verdade, Ele te levanta. Né? Deus estende a mão para te levantar. Então, quando Pedro negou, normalmente, quando nós fazemos uma coisa errada, o que é que vem de sentimento? Quais são as emoções que nos atravessam? Logo assim que a gente cometeu um deslize, qual é o sentimento? O que é que a gente sente? Culpa, arrependimento, o que mais? Por que eu fiz isso, né? O Senhor me ama tanto, por que eu fiz isso? Muitas vezes, esse sentimento é para nós, inclusive, causa de distanciamento de Deus, é ou não é? O que foi que aconteceu com Judas? Ele simplesmente caiu em si, na besteira que tinha feito, se julgou, pronto. Resumiu bem, ele se julgou, então ele não se deu a oportunidade de acontecer com ele o que aconteceu com Pedro. Essa remissão, não é verdade? Assim como acontece com muitos de nós. Não a esse ponto drástico, como aconteceu com Judas, mas com tantos de nós que, porque estamos nos sentindo fracos, estamos nos sentindo desmerecedores da graça, e aí eu abro um parênteses bem grande para dizer que realmente nenhum de nós merece a graça, nenhum de nós merece, mas o Senhor nos ama e é Ele que nos quer. Então, nesse momento aqui, em que nós estamos decaídos, em que nós estamos feridos, o Senhor vem em nosso socorro. Porque o Senhor nos quer curados. O Senhor nos quer livres de todo sentimento que não venha dele. Essa situação que aconteceu com Pedro, de negar Jesus, eu tenho certeza que já aconteceu com você e comigo. Quantas e quantas vezes nós não abrimos mão do Senhor para estar com outras coisas, com outras pessoas, com outras prioridades? É ou não é? E aí depois a gente fica, poxa, eu vacilei. Eita, aí é verdade. Sim. E aí a gente precisa ter uma resposta na ponta da língua, né? Buscai o Senhor em primeiro e tudo virá por acréscimo. Exatamente. Mas tem uma questão nisso tudo. Independente do compromisso assumido ou não, de buscar o Senhor ou não, muitas vezes, estando ainda com o Senhor, nós nos deparamos com situações em que nós não nos sentimos bem, plenamente realizados, porque algo em nós ainda não está curado. Porque nós, e aí cá para nós, né? A gente vem trazendo uma bagagem de frustrações desde o ventre materno, traumas. Tem muita coisa que a gente vai passando na nossa história que conscientemente a gente não sabe, mas no nosso inconsciente está lá. Então a gente tem dentro do nosso inconsciente a psicologia diz que tudo que acontece conosco nos deixa marcas, ou positivas ou negativas.
Mas nós temos uma facilidade enorme, enorme, de guardar as negativas. Guardar aquilo que é negativo. Aquilo que é muito negativo, a gente não guarda na memória, mas a gente guarda no inconsciente. E aí, Deus conhece o nosso inconsciente. Nós não. Às vezes nós acessamos o inconsciente, muitas vezes através de sonhos, ou se a gente fizer algum tipo de terapia, a gente acessa o inconsciente. Mas Deus conhece o nosso inconsciente porque Ele conhece toda a nossa trajetória. Lembra que nós conversamos de manhã que o Senhor está conosco desde antes da nossa fecundação? Foi o Senhor que nos escolheu e Ele que nos formou. Então Ele sabe tudo que se passa conosco. E aí nessa hora que o Senhor sabe que algo lhe feriu, que algo lhe machucou, o Senhor diz: é ali que eu preciso agir. É ali que eu preciso curar. Só que nós não temos consciência disso. Às vezes a gente tem um medo, a palavra que eu quero usar, uma fobia, uma alergia, alguma coisa que é porque assim, o sistema nervoso, ele está diretamente ligado à pele, porque a pele é o maior órgão do nosso corpo. E na hora que está sendo formado o nosso sistema nervoso, um dos primeiros órgãos que está sendo formado também é a pele. Então, as doenças relacionadas à pele, como psoríase, alergias, elas têm uma relação direta com aquilo que nós trazemos no nosso consciente, nosso inconsciente. Eu não sei se vocês conhecem alguém, por exemplo, que tem enxaqueca crônica, que foi para vários especialistas, já fez diversos tratamentos, mas não acha a cura, não acha um tratamento adequado, né? E isso pode estar diretamente relacionado com algo que precisa ser curado, uma cura interior. Entende? Então, o Senhor conhece. O Senhor sabe a causa, inclusive, né? E muitas vezes nós não. Mas o Espírito Santo, Ele que é a fonte de toda sabedoria, de todo conhecimento, Ele traz não só a cura, mas Ele traz todo o direcionamento. Não sei se vocês já passaram por alguma realidade em que nós estarmos em um momento de oração e serem manifestadas palavras de ciência, profecias de coisas que o Senhor está curando, que o Senhor está revelando. Já viram isso? Muitas vezes, né? Pois bem, isso é a ação de Deus. Mas o que é que tem a ver com isso aqui, Lucélia? Com essa passagem que você proclamou? Vamos lá. Pedro estava ferido. Pedro estava ferido porque negou Jesus. Assim como eu e você, muitas vezes estamos feridos porque negamos Jesus, porque falhamos com o irmão, falhamos na comunidade. Estamos feridos porque alguém nos feriu, alguém nos machucou, porque nós somos humanos, nós nos magoamos mutuamente. Às vezes, gente, às vezes não é intencional. É por isso que nós precisamos pedir sempre ao Senhor a graça do perdão. Tanto para perdoar, como para aceitar o perdão do outro. Tem uma diferença aí. E, às vezes, quando nós estamos no nosso relacionamento de comunidade, o outro fala uma coisa que, se eu não tiver no meu dia legal, resolvido, vai chegar no meu ouvido de uma forma desvirtuada. Então, nem foi aquilo tudo, né? Mas, para mim, foi a gota do copo d'água que transbordou. Entende? Então, essas mágoas, essas feridas, se não forem trabalhadas,
elas podem gerar doenças, inclusive. E aqui eu não estou falando simplesmente de doença espiritual. Eu estou falando, inclusive, de doenças físicas. Porque a cura interior, ela é a porta para todas as curas. O Senhor, quando Ele começa a curar uma pessoa, Ele começa de dentro para fora. É tanto que existem várias passagens na Bíblia, quando o Senhor vai curando, por que Ele curava uns e outros não? Fisicamente, né? Por que uns Ele curava ali na hora e outros precisavam de um processo de cura? Por que essa diferenciação? Porque o Senhor nos conhece por dentro. E o Senhor sabe, inclusive, que quando uma pessoa quer somente a cura física e não quer relacionamento com Ele, se ela receber a cura, ela vai embora e pronto. Nunca mais ela aparece. E não é isso que o Senhor deseja. O Senhor deseja o nosso amor. Então, Ele não cura de uma vez essa pessoa exatamente para que a pessoa tenha a oportunidade de fazer essa intimidade com Ele. E de perceber que o que ela realmente necessita não é somente a cura física, mas ela precisa do Senhor. Enquanto outras pessoas, né, às vezes estão totalmente acamadas, mas têm um semblante feliz, né, gratidão, entrega o sofrimento pela igreja, pelo Papa, né? Vocês já viram isso? Então as pessoas chegam num nível de santidade que aceita o sofrimento físico com a maior leveza do mundo, como se fosse a coisa maravilhosa, quando a gente sabe que não é, né? Às vezes a gente com a unha encravada já está em tempo de morrer. Então, a gente precisa, primeiro, ter consciência que só Deus conhece o nosso interior. Se só Deus conhece o nosso interior, a quem nós vamos recorrer? A Ele. É ou não é? E Ele faz conosco assim como Ele fez com Pedro. Aqui, o Senhor estava direcionando uma missão, né? Ele estava dizendo para Pedro o seguinte: tu me ama? Ele, amo. Tu me ama? Amo. Tu me ama? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. O que é que o Senhor estava dizendo com isso? Ele está dizendo, mesmo você sendo fraco, mesmo você tendo me negado, eu lhe amo e eu quero que você cuide das minhas ovelhas. E é isso que o Senhor faz conosco. Mesmo você sendo do jeito que você é, com os defeitos que você tem, eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma missão. Vocês sabem de algum outro momento em que Pedro negou Jesus depois disso? Não. Nunca mais ele me negou. Porque ele foi curado. Aquilo que Deus faz está feito. Aquilo que Deus faz está feito. Deus não volta atrás. Nós voltamos atrás, mas Deus não. Então, muitas vezes, quando nós agimos de uma forma impulsiva, né, tomamos atitudes que não procedem de acordo com a vontade de Deus, a gente cai, a gente se machuca, a gente se arrebenta, mas o Senhor vai lá e nos levanta. Quando o Senhor nos levanta, Ele diz, eu estou aqui, eu te sustento. Se você caminhar só, você vai cair de novo. Mas se você caminhar comigo, você não vai cair mais. É isso? Amém? Então vamos lá. A cura interior, ela abre as portas para todas as curas. Cura das frustrações, cura do sentimento de culpa, porque o Senhor tem um remédio. Você sabe qual é o remédio que o Senhor tem? É o amor. É esse remédio que Ele quer nos dar todo santo dia. Só que tem dia que ninguém quer receber, não, né? Acho que já tomou muito. Tem medo de superdosagem, mas não faz medo, não.
Quem tem o catecismo, a gente vai abrir no número 739. Se não tiver, só anota o número aí e depois lê com calma. 739, eu vou ler para a gente. Por ser o Espírito Santo, a unção de Cristo, é Cristo a cabeça do corpo, que difunde em seus membros para alimentá-los, curá-los, organizá-los em suas funções mútuas, vivificá-los, enviá-los a testemunhar, associá-los à sua oferta ao Pai e à sua intercessão pelo mundo inteiro. É pelos sacramentos da Igreja que Cristo comunica aos membros do seu corpo e seu Espírito Santificador, a ser tratado na segunda parte do Catecismo. Então vejam bem que aqui nessa primeira parte ele está dizendo que é o Espírito Santo que difunde em todos os membros do corpo de Cristo, que somos nós, né? Jesus é a cabeça do corpo, não é? E nós somos os membros. Aí a pessoa diz, eu sou o pé. Não, eu sou o dedo. Não, você é uma célula. Você não chega nem a ser membro, não. Você é uma célulazinha, pequenininha, mas que tem função. Certo? Então a gente precisa primeiro aceitar isso. Nós somos pequenos. A gente é uma célula, mas essa célula tem uma função. Já pensou se você fosse uma célula de defesa do corpo de Cristo? Uma plaquetazinha, sei lá. Pronto, uma plaqueta. Imagine um monte de plaqueta saindo do corpo de Cristo de uma vez. Cristo pode ter uma hemorragia, né? Então você tem função. Você é importante. Só que para que você complete a sua missão, a sua função dentro do corpo de Cristo, você precisa estar curado. Porque o corpo de Cristo é um corpo santo. Ele precisa ser um corpo santo. E é o Espírito Santo que traz essa unção e a cura de todos os membros, a ponto de vivificar. Então, quando algo está sem vida, o que é que está faltando? Espírito Santo. Amém? Vamos ler agora o número 798 do Catecismo. Diz assim: o Espírito Santo é o princípio de toda ação vital e verdadeiramente salutar em cada uma das diversas partes do corpo. Ele opera de múltiplas maneiras a edificação do corpo inteiro na caridade, pela palavra de Deus, que tem o poder de edificar, pelo batismo, por meio do qual o corpo de Cristo, por meio do qual forma o corpo de Cristo, e pelos sacramentos que proporcionam crescimento e cura aos membros de Cristo. Pela graça concedida aos apóstolos, que ocupa o primeiro lugar entre seus dons, pelas virtudes que fazem agir segundo o bem, e, enfim, pelas múltiplas graças especiais, chamadas de carismas, por meio das quais torna os fiéis aptos e prontos a tomarem sobre si os vários trabalhos e ofícios que contribuem para a renovação e o maior incremento da igreja. Lucélia, você leu um livro inteiro e eu não entendi nenhuma página. Então vamos lá, de novo. Aqui está dizendo que o Espírito Santo é quem traz a vida ao corpo de Cristo. Mas através de que ele faz isso? Então ele vai dizendo, primeiro, pela palavra de Deus, que é vida e eficaz. Segundo, pelo batismo, porque é através do batismo que nós nos tornamos corpo de Cristo. Mas aí ele vem dizer também que é pelos sacramentos. Os sacramentos nos curam. É tanto que existem situações em que a pessoa, pela situação de pecado em que ela se encontra, ela vem desenvolvendo doenças espirituais,
que podem se tornar doenças físicas. Espiritualmente, a gente sabe que alguns tipos de doenças são desenvolvidas pelo próprio pecado. Até mesmo porque a própria palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, todo pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência. Aquele pecado que é confessado, o que é que acontece com ele? O pecado é esquecido? Não. O que é que acontece? O que acontece quando o pecado é confessado? Pronto, o Senhor perdoa. Mas nós vamos ter que pagar pelas consequências daquele ato, não é verdade? Digamos, uma pessoa chega ao sacerdote e diz: Padre, eu furtei. O padre diz: seus pecados estão perdoados. Pegue o furto e vá devolver. Não é assim? Se a pessoa não for devolver, ela tem que responder criminalmente. Sim ou não? Sim. Então, todo pecado tem consequência. Do pequenininho ao grandão. Se é que a gente pode botar a escala em pecado, né? Porque todo pecado é pecado. E todos nós pecamos. Tem os mais graves. É tanto que tem os veniais, os mortais, né? Mas pecado é pecado. É mancha. É ferida, né? A gente vai ferindo o corpo de Cristo e vai ferindo o nosso, porque nós somos igreja. Conseguem fazer essa relação entre o meu corpo e o corpo de Cristo? Se o meu corpo está ferido, eu firo o corpo de Cristo. Espiritualmente, essa relação é plena. Fisicamente, a gente não tem essa dimensão, mas espiritualmente, essa relação, ela é inegociável. Aquilo que eu faço repercute diretamente no corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso o Senhor, que nos conhece e nos ama, nos quer ver bem, curados. A própria palavra de Deus diz, né? Que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando o Senhor está dizendo isso, essa abundância não é uma abundância material, mas passa por isso também. É para uma abundância completa de dons, de plenitude, de felicidade. Então, se algo está acontecendo na nossa vida e nós não estamos conseguindo seguir esse propósito como Deus direciona, a gente está precisando de cura. E aí eu convido você a colocar a mão sobre o seu coração, lembrando que o coração é um símbolo, porque toda cura acontece no nosso corpo inteiro. A começar pela nossa mente. Então eu peço que você feche seus olhos um pouquinho, e aí a gente vai cantar uma música, e nós vamos convidar o Senhor para passear pela nossa história, pela nossa essência. Que o Senhor possa ir visitando, desde a nossa formação inicial, quando éramos ainda pequenos fetos, pequenos embriões. Porque o Senhor é o Senhor do tempo. E Ele nos conhece desde sempre. Jesus passear na minha vida, quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Vamos, Jesus. Vamos, Jesus, passear na minha vida.
ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Eu convido você a colocar a mão sobre a sua cabeça e apresentar ao Senhor todas as áreas da sua cabeça, o seu consciente, o seu inconsciente, a sua memória, a sua imaginação. E que nós possamos, nesse momento, pedir ao Senhor que venha trazer a cura que nós necessitamos, que nós muitas vezes nem conhecemos, nós nem sabemos que precisamos, mas o Senhor sabe. Então que nós possamos pedir cura, Senhor, cura onde dói, cura onde eu não posso ir. Que nós possamos pedir ao Senhor que nesse momento vá nos trazendo todas as lembranças que precisam ser curadas. Que o Espírito Santo possa ir revelando tudo aquilo que precisa ser tocado pela ação do Senhor. Cura. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quanta lembrança. Quantas lembranças me fazem adormecer. Sabe que a espada de dor. Sabes que a espada de dor entra em meu ser. Tu me carregas. Tu me carregas nos braços. Leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E agora a gente vai clamando ao Espírito Santo para que possa vir Ele que traz esse remédio curativo que é Jesus. Que o Espírito Santo possa vir trazendo a cura que nós necessitamos.
Que o Senhor possa trazer a cura a toda raiz de tristeza e de desânimo. O Senhor traz a paz. O Senhor tira toda raiz de ansiedade, de inquietação. O Senhor passa por nós como brisa leve. O Senhor vai curando uma pessoa que tem muita dificuldade em dar o perdão, mas não o perdão a outro, perdão a si. A pessoa que não se perdoa. E a palavra que o Senhor coloca no meu coração é: eu te amo. Eu te amo. Isso é suficiente. Não me importa se os outros não te amaram, se os outros não te deram o valor que você merece.
Eu te amo. Eu te amo. Até quando vais fugir do meu amor? Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Rainha da paz, dai-nos a paz. Nossa Senhora, Mãe do Carmo, rogai por nós.